Quinta-feira, 13 de outubro, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Na primeira audiência do caso Joel Conceição, Justiça ouve familiares do menino morto há quase um ano durante uma operação da PM. Agora é condenar os assassinos. A gente está lutando para isso. E a gente crê na justiça. Promotoria pede a condenação de 9 policiais militares pelo crime. Nós temos um tiro que foi deflagrado por apenas um policial. Mas nós temos mais 8 que estavam na cena do crime. Homem confessa ter ateado fogo e matado um comerciante aqui em Salvador. Correios voltam a funcionar depois de quase um mês de paralisação. Já a greve dos bancos segue atrapalhando a vida da população. Para alguns, a entrada é totalmente proibida. Frederico precisava pagar contas e foi impedido. Quando o caixa eletrônico é uma coisa também inacessível, você ainda fica mais desestruturado com relação a isso. Tem ainda o futebol. Bahia empata com o Cruzeiro, mas se reapresenta com a cabeça no Curitiba. Está muito atento aos detalhes e às principais jogadas dele. Agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. Foi realizada hoje a primeira audiência do caso do garoto Joel da Conceição, morto com um tiro na cabeça, disparado por um policial militar durante uma operação no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador. A justiça ouviu apenas os familiares do menino. No processo, 9 PMs foram indiciados pelo crime que aconteceu há quase um ano e chocou a população. O pai e a mãe do garoto Joel foram à audiência acompanhados do grupo de capoeira do qual o filho participava. Por falta de espaço, a audiência teve que ser realizada no salão do júri. Logo no início, o advogado dos policiais pediu ao juiz que os amigos e parentes da vítima saíssem do plenário, porque estavam com roupas e instrumentos usados na prática da capoeira. O pedido foi rebatido pelo promotor e negado pelo juiz Hernande Garcia Rosa. Infelicidade da defesa, de tentar obstruir a nossa presença no plenário. Não estamos aqui para fazer nenhum tipo de baderna, e sim assistirmos e acompanharmos o caso de perto. Durante a audiência, o pai de Joel repetiu que o filho foi morto pela polícia. O menino Joel da Conceição Castro foi baleado na cabeça em novembro do ano passado. O garoto de 10 anos estava próximo à janela de casa, se preparando para dormir. A perícia concluiu que o disparo partiu da arma do policial Heraldo Menezes, que estava com outros 8 PMs em uma operação contra o tráfico de drogas na região do Nordeste de Amaralina. Os policiais respondem por omissão de socorro e homicídio doloso duplamente qualificado, por causa do motivo banal do crime e também por não ter dado chance de defesa à vítima. Outro agravante é que Joel tinha menos de 14 anos, o que aumenta a pena máxima em mais 10 anos. O artigo 29 do Código Penal, ele diz que quem concorre para o crime, de qualquer forma concorre para o crime, incide nas penas a ele combinado. O que é que isso quer dizer? Nós temos um tiro que foi deflagrado por apenas um policial. Mas nós temos mais 8 que estavam na cena do crime. A pergunta que eu faço é uma pergunta simples. Será que se aquele não tivesse tido cobertura dos demais, se ele estivesse sozinho lá, ele teria atirado no menino? Ou seja, nos atos executórios, é lógico que ele teve. Em princípio, é isso que o Ministério Público vai procurar provar, que eles tiveram participação. Na primeira audiência de instrução, foi ouvida apenas a família do garoto Joel. Depois, as testemunhas vão ser ouvidas e, por último, os acusados. Até lá, são pelo menos mais 6 audiências até o julgamento, previsto para o início de 2012. As testemunhas começaram a ser ouvidas hoje, então hoje a gente vai partir do depoimento delas, vai reconstituir o que aconteceu, para depois trabalhar com a tese defensiva. Agora é condenar os assassinos. A gente está lutando para isso. E a gente crê na justiça. Morreu na tarde de hoje, no Hospital Geral do Estado, o vendedor de frutas Mário Sérgio Santos, que teve 80% do corpo queimado. O crime aconteceu no dia 3 de outubro, no bairro de Peruvais, em Salvador. O acusado foi apresentado hoje. Antônio Conceição Almeida, de 47 anos, foi preso no início da semana na cidade de Nilo Peçanha, a cerca de 270 quilômetros da capital. Ele confessou que ateou fogo na vítima por vingança, pois teria sido denunciado por tráfico de drogas. Foi enterrada hoje a 4ª vítima da chacina que aconteceu em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O corpo de Abraão Felipe Bramos Marques, de 15 anos, foi encontrado ontem próximo ao local do crime.
A chacina aconteceu no último domingo no bairro de Portão. 4 pessoas morreram. Segundo testemunhas, 10 homens em 2 carros chegaram ao local atirando. Para a polícia, o tiroteio aconteceu por causa de uma briga entre gangues rivais das comunidades de Queira Deus e Pé Preto. Ter o nome do pai e da mãe no registro de nascimento é um direito de todas as crianças. Para garantir o reconhecimento da paternidade, a Defensoria Pública de Feira de Santana, a 110 quilômetros de Salvador, oferece exames gratuitos de DNA. A neta de Dona Raimunda Araújo, desde que a menina nasceu, não recebe pensão porque o nome do pai não consta no registro de nascimento da criança. Em busca de informações sobre como é possível garantir os direitos da neta, ela procurou a Defensoria Pública. O pai não dá nada e, além disso, nem o registro dá. Aí, como eu vim falando aqui hoje, eu vim saber como era. Eu sei que quem encaminha isso é as mães. Mas eu, como a seu vó, eu vim procurar saber para poder ela ir. Este ajudante de pedreiro veio fazer o exame de DNA para ter certeza se é pai de um menino fruto de uma relação casual que teve há 8 anos. Eu vim hoje aqui espontaneamente para saber o resultado. Superar um pouco a dor da perda do filho, fazendo um gesto que vai proporcionar o reconhecimento legal do neto. O filho do comerciário Laurindo Lima faleceu antes do pequeno Lucas nascer. Como ele não era casado oficialmente com a mãe da criança, o cartório se recusou a fazer o registro do menino com o nome do pai. Ia ser uma criança sem sobrenome, né? E hoje a gente tem garantia de que o menino vai ter nome e sobrenome. Todo o material coletado pela Defensoria é encaminhado para análise no Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Se o resultado for positivo e o pai assumir espontaneamente a paternidade, o cartório já inclui o nome dele na certidão. Se ele se negar a assumir o filho, neste caso será necessário entrar na Justiça para assegurar os direitos da criança. É muito importante que tenha essa regularização para que essa criança tenha direito à pensão alimentícia, tenha direitos sucessórios, direitos previdenciários e todos os demais direitos, além de ser o maior direito, é ter direito ao amor paterno. A comerciante Remilda Almeida veio tentar regularizar a documentação de uma sobrinha, que cria desde que a irmã faleceu. Eu crio como minha filha, eu considero como fui eu mesma que tive, né? É muito amor, né? Meus outros filhos amam muito, tem ela como irmã. E isso eu quero concretizar, né, como filha. O atendimento é feito das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 até as 4 horas da tarde. Em Feira de Santana, a Casa de Acesso à Justiça fica na rua Domingos Barbosa de Araújo, número 172, bairro Calilândia. Já está em vigor a lei que determina o aviso prévio de até 90 dias. Mas aqui em Salvador, a nova determinação não agradou aos trabalhadores nem aos empresários. A Delmo tem 4 lojas em shoppings de Salvador, onde trabalham 42 funcionários. O empresário não aprova as mudanças no aviso prévio, como determina a nova lei. Nenhum empresário vai querer manter um empregado que não esteja lhe atendendo dentro da sua empresa. E, por outra forma, também ele não vai querer ter informalidade dentro do seu estabelecimento. Hoje em dia, nosso país vive um momento muito bom e todo mundo está pensando em se profissionalizar. Deveria haver novas políticas de melhoras para o funcionário e também para a padronização de atendimento, uma melhora no atendimento, até porque a nossa cidade é uma cidade turística e carece desses cursos. Ana, que é funcionária, também não concorda com a possibilidade de cumprir um aviso prévio de mais de 30 dias. Eu acho desnecessário, porque a pessoa não está mais contente em trabalhar na empresa, deveria ser cumprido como era antes. Um mês, né, se cumprir o aviso prévio para a empresa não ficar no prejuízo, nem o empregado. Com a mudança, o aviso prévio pode chegar até 90 dias. A nova lei determina que seja mantido o prazo básico, como era antes, de 30 dias. A novidade agora é o acréscimo de 3 dias por cada ano trabalhado. Este advogado, especialista em direito do trabalho, esclarece como vai funcionar a lei. Para os contratos extintos antes dessa lei, o entendimento que se tem é que a lei não vai abarcá-los. Mas para os contratos que já estão em vigor, e que para os novos contratos, ou seja, aqueles que serão celebrados a partir de então, a lei irá aplicar a eles todos. E vocês acreditam que isso pode influenciar na informalidade também? Isso é um discurso, isso é um argumento utilizado, sobretudo, pelos tomadores de serviço, no sentido de que vai gerar informalidade em virtude da
onerosidade que isso vai criar para a relação de emprego, ou seja, vai se tornar mais caro dispensar. Mas se você pensar por outro referencial, ao tornar mais caro a dispensa, torna também mais difícil ela. Então, você pensar que a dispensa torna mais difícil, teoricamente, você vai ter a preservação de mais relações de emprego. A lei que foi criada para proteger os trabalhadores parece não agradar. Acaba prejudicando não somente o trabalhador, como o empresário. Porque se o trabalhador solicitar para sair dessa empresa, os 3 dias a mais ou 90 dias a mais que ele vai ficar, dependendo da quantidade de anos que ele esteja trabalhando já nessa empresa, ele vai trabalhar de uma forma que não vai ser legal para a empresa. Então, isso atrapalha também até a empresa própria. Fica uma situação complicada, porque nesses 30 dias que eu poderia estar procurando um outro emprego, tenho de ficar cumprindo mais 9 dias, além do prazo que era estipulado antes. Daqui a pouco, Correios reabrem após 1 mês de greve dos trabalhadores. E ainda o futebol, depois do empate com o Cruzeiro em casa, a Bahia se reapresenta pensando no próximo adversário, o Curitiba, fora de casa. Você vê imagens ao vivo da Torre da Record Bahia, da região da Avenida Garibaldi. Trânsito intenso neste momento aí, no sentido bairro do Garcia. Agora 7h28, o Bahia Record volta já. Eu sou Delmara, sou aqui de Salvador e eu estou ligada nos Jogos Pan-Americanos na Rede Record. Bahia